Olá, tudo bem? Paz e graça a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para sempre. Um excelente dia a todos vocês. Quero receber todos os queridos irmãos novos inscritos de braços abertos. Sejam todos bem-vindos a este canal. Voltamos com o tema. Esta é a quinta parte. Eu peço aos irmãos que acompanhem parte por parte para entender todo o ensinamento da primeira parte, da segunda parte, para nós ter um entendimento maravilhoso. O tema, o título é: existe 3 tipos de morte? Ponto de interrogação. Essa é a pergunta, é o tema do título. Eu fui interrompido aí na parte 4, na quarta parte, e por falta de memória, aqui do celular, eu parei falando que os crentes têm medo quando morrer biologicamente de ir para o inferno. Por quê? Porque foram ensinados através dos seus líderes, dos seus ensinadores, dos seus teólogos, a doutrina do cristianismo. Antes do cristianismo, a doutrina zoroastruta, a doutrina grega e depois a doutrina do cristianismo. Então nós aqui estamos desmistificando, levando esse conhecimento aos irmãos para mostrar que a Bíblia, a mesma falando assim, contém as histórias para nós pesquisar, não para nós usar a Bíblia como doutrina pessoal, doutrina própria, para defender as minhas ideias, para defender os meus ensinamentos, as minhas interpretações, a minha doutrina pessoal. A Bíblia não é para defender doutrina, as histórias bíblicas pessoal de ninguém. Não é particular. A Bíblia é para ser pesquisada, lida, entendida. É isso que nós estamos levando aqui, este melhor conteúdo aos queridos irmãos. A Bíblia contém as histórias das tradições dos nossos ancestrais, das culturas, e nós vamos usando a fé verdadeira, buscando o verdadeiro Deus, buscando a verdade com as nossas verdades relativas. Este é um assunto muito polêmico dentro das teologias passadas. É um assunto muito que se fala, que se ensina. Muitas vezes, quando eu estava na escola bíblica dominical, no sistema, eu ensinava muito sobre a imortalidade da alma, ensinava muito sobre a morte espiritual, a morte eterna, a morte física, mas só que eu ensinava com a doutrina, com o ensinamento do cristianismo, com os teólogos, com os rodapés dos teólogos religiosos. Mas agora não, nós agora buscamos se aprofundar, conhecer, estudar, pesquisar. E quando nós lemos a Bíblia literalmente, nós passa por um grande erro. O que é o erro, ler a Bíblia literalmente? É entender que tudo que está escrito ali aconteceu literalmente. E nós estamos ensinando que não. A Bíblia tem ficções. A Bíblia tem histórias inventadas. Tem plágios.
tem simbologias, tem profecias, tem metáforas, tem parábolas. Então nós aqui estamos buscando. Eu termino agora falando aqui da morte eterna, que essa morte eterna, esta morte, os israelitas, essa morte eterna de Apocalipse 21:8, os irmãos podem estar lendo, que ficaram para o lado de fora. Do lado de fora, que lado de fora é na revelação do Apocalipse? Que iam ficar do lado de fora de Jerusalém, do reino de Deus. Mas só que quando eles acrescentam a segunda morte, eles querem dizer que houve uma primeira morte e o Apocalipse está dizendo que agora há uma segunda morte. Eles dizem que essa segunda morte é a morte eterna, a morte que separou o homem e a mulher da essência de Deus. Mas eu já ensinei aos queridos irmãos que desde a criação do primeiro homem, da primeira mulher, literalmente, não simbolicamente, como está em Gênesis, o Criador, o verdadeiro Deus, pense comigo, ele não ia criar uma criação e ser um criador ardiloso, como está escrito lá em Gênesis. Ele não ia deixar aquele povo chamado Antigo Testamento num estado de morte, como o Novo Testamento diz, os plágios, as cópias, ensinam que aquele povo do primeiro pacto, eles estavam em estado de morte. Morte espiritual. Por quê? Por causa do primeiro homem. Por causa de Adão. Por causa do pecado de Adão. Por causa da transgressão de Adão. Adão, narrado pelo narrador, diz que na criação, que não é literal ali, o narrador diz que eles foram feitos para ser eternos. E se eles comessem daquela árvore que era ruim e bom, sabedoria do bem e do mal, eles iam morrer. Os irmãos já leram, já entenderam, já fiz vídeos aqui falando sobre isso. E Deus mata o animal, tira a pele do animal, cobre eles. E ali eles vão fazendo sacrifícios. Aí fala da descendência da serpente, descendência da mulher. Fala-se que a serpente falou. Fala assim de Caim, os descendentes de Caim, os descendentes de Abel, os de Caim, os descendentes do mal. Os descendentes de Abel, os descendentes do bem. Mas só que isso tudo é ficção, isso não é verdade. Isso não é literal. A culpa, quem colocou a culpa em toda a humanidade, falando o lado religioso, teológico, quem colocou essa culpa ensinada há séculos, não foi o verdadeiro Deus. Entenda isso. Não foi o Criador que colocou essa culpa. Não foi o Criador que colocou esta culpa. Foi aquele que escreveu.
foi aquele que narrou, foi aquele que participou das escrituras, foi o sacerdote depois do século V, foram os fariseus, o partido que estava na Pérsia, que estava cativos, a elite dominante, que escreveu depois de 500 anos, 600 anos, 700 anos, foi escrito o livro de Gênesis, e eles tiveram a coragem, a astúcia, porque a astúcia não é da serpente, a astúcia é daquele que escreveu. E controlou a história, controlou os bonequinhos. E eles trouxeram a culpa. Além de trazer a culpa, trouxeram as religiões. Trouxeram todas as religiões, aquelas maiores, conhecidas, aquelas que predominam, que têm muita força no capitalismo, no financeiro. E aqueles que estão dentro e participam, eles passam a ser enganados. Eles passam a ser cobrados de uma coisa que nunca foi realidade, nunca foi verdade. Se cobram uma coisa do ser humano, a religião, as religiões, que o ser humano nunca fez. Nem o seu ancestral, nem o seu tataravô, nunca fizeram. Mas eles afirmam que é a palavra de Deus. Nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre temos a Bíblia como histórias de tradições que contém as histórias da palavra do verdadeiro Deus. Contém, não é. É palavras de homens. Então nós aqui eu sou um pesquisador e vou continuar pesquisando, buscando e levando esse ensinamento. Um dia desse eu estava vendo um ensinador ensinando. Pertence à graça de Deus, eles chamam de graça, preterismo completo, escatologia consumada, no entendimento que todas as profecias já se cumpriram. Eu também, quando eu saí do sistema, eu estava nessa ideia também. Mas a gente vai mudando. E ele estava ensinando, eu voltei o vídeo e comecei a ver o ensinamento, o que ele pensa, o que ele ensina, o que ele acredita, mas ele colocou como uma verdade absoluta. Ele falou da ressurreição, da imortalidade da alma. E é interessante que ele bateu muito forte em cima daqueles que não acreditam em Deus, dos ateus, dos agnósticos. Mas só que ele, no seu ensinamento, ele afirmou que a alma do Filho de Deus, a alma do Filho de Deus não morre, enquanto a alma daquele que não é filho de Deus é banida para sempre. Agora, eu pergunto a vocês, estas verdades relativas, por isso que são relativas,
É por isso que nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre pesquisamos. Porque no momento que você traz no ensinamento que as pessoas zombam de Deus, não acreditam em Deus, que é natural da terra, que não tem um espírito. E aí você diz que os filhos de Deus são imortais, que não morrem mais, e que os filhos de Deus, eles são imortais porque eles voltam. Eles não morrem, eles não são banidos, enquanto aqueles que cometem os seus erros aqui, vivos, são banidos para sempre. Isso é verdade, Fernando? Isso, qual doutrina é essa? Qual ensinamento é esse? Este é o ensinamento conhecido há muito tempo, chamado de calvinismo, calvinista, os ultra-calvinistas. Quem são os calvinistas? É aqueles que usam a Bíblia, têm a Bíblia como sua, pessoal, tem o seu Deus como seu Deus pessoal e acredita naquilo que aquele homem, João Calvino, na sua tese, na sua teoria, ensinou, escreveu seus livros. Que Deus, ele faz acepção de pessoas. Que Deus, ele escolhe um no céu, nesse céu deles, que Deus já predestinou esse espírito que vem participar de carne aqui, de sangue, homem, mulher, porque eles vieram do céu. Então, os ultracalvinistas, eles são tolos. Com todo respeito, eles são fanáticos. É uma tolice, é uma ignorância. E quem está pegando essas doutrinas das outras religiões e levando, dizendo que é a graça de Deus. Fez um para perecer, ser banidos, que eles dizem que não é do céu, é da terra, que só tem nefesh, que só tem fôlego de vida, que só tem balão, igual aqueles balões de oxigênio, só tem aqueles balão lá, que só tem vento, evapora, acabou, não tem nada, banido, porque não é filho de Deus. Eles dizem, afirmam que vai para a segunda morte, é extinto, desaparece para sempre, não deixa de existir, é eliminado, eliminação, não existe mais. Então essas doutrinas traz ignorância, traz um Deus que faz acepção, traz um Deus que não é o Deus verdadeiro. Este Deus do calvinismo, de muitos aí da graça, do preterismo completo, é o Deus da Pérsia, é o Deus Ahura Mazda, um Deus que é só bom. E é um Deus Aritmã, que é o Deus do mal. Um Deus soberano, que é só soberano, que ele vê as pessoas sofrendo, morrendo, padecendo, ele não faz nada, mas ele só tem poder. Enquanto Aritmã
é aquele Deus mau que manda para o inferno. Não é doutrina bíblica. Não é de Adão, de Eva, de morte espiritual, que Adão pecou. É invenção. Eles dizem que é da Bíblia, é bíblico. Está escrito, está na Bíblia, que o homem trouxe a morte espiritual. Mas só que toda cópia de Gênesis, do primeiro homem, da primeira mulher, do jardim do Éden, da serpente, escrita no Novo Testamento, toda a Bíblia, nos apócrifos, é tudo uma cópia que as religiões copiaram. Mas na verdadeira criação não existiu morte espiritual. Não existiu estado de morte. Não existia morte espiritual. Não existia morte eterna. Não, eu vou repetir para vocês, abençoado, marque aí. Na verdadeira criação, não estou falando da Bíblia, estou falando da verdadeira criação. Porque você acha que a Bíblia mostra a criação de Deus, que Deus criou os céus, que Deus criou a terra. É a palavra de Deus. É através da palavra que nós sabemos que nós existe. Não é verdade. A palavra, a história, vocês chamam de palavra de Deus, a história que contém as palavras do verdadeiro Deus foi para mostrar as tradições que existiu no passado da criação verdadeira de Deus. É as tradições. Então, não existe morte eterna, abençoado. Na criação, não existe morte espiritual na criação. O que existiu na criação foi a morte física, porque foi assim que Deus fez nós. Eu já falei aos irmãos que a invenção do segundo templo foi para mostrar uma morte eterna, uma morte espiritual. Foi para mostrar a culpa de todo ser humano. Aquilo foi criado através das políticas, da polarização da época, para dominar mentes e corações das comunidades de então, de pensamentos diferentes. E isso se expandiu a todo mundo, por isso está aí até hoje. As maiores religiões, as pessoas sendo escravizadas, enganadas pelos atuais sacerdotes do segundo templo, chamado líderes religiosos, picaretas, que usam uma mitologia, uma simbologia, uma história de ficções para controlar a mente e os corações das pessoas que eles chamam ovelhas deles, povo de Deus. E é triste quando saem esses irmãos que estavam lá e vêm para cá, nessa oportunidade das plataformas digitais do YouTube, e traz tudo. Quando não traz, eles criam uma nova religião, criam uma nova ficção, a qual este rapaz, como já falei, está ensinando. Então, o que é morte eterna na Bíblia? Fernando, me fala logo. Existe morte eterna na Bíblia? Porque está escrito. Eu sei que está escrito em vários lugares. A segunda morte, como eu já li, aqui em Mateus 10, 28. Tem vários lugares. Mateus 10, 28. Olha o que diz isso aqui, olha.
Agora nós temos que entender, foi Jesus que disse? Foi Jesus que falou? Ou foi o narrador? Porque tem pessoas ensinando que as cartas, os 4 evangelhos, foram escritos antes de 70. Esse ano, 70 que foi os romanos invadiram Jerusalém, eles dizem que foi escrito antes. Mas não é verdade, não tem prova. Foram escritos depois de 50 anos a 100 anos da destruição pelos romanos em Jerusalém. Então, desses 50 anos ou 100 anos, eles podem ter inventado muitas coisas. Inventou, está escrito aqui. Colocaram aqui, está aqui escrito. Inventaram muitas coisas que Jesus histórico não falou. Eles acrescentaram, sim. Eles colocaram coisas que não aconteceram. 2 evangelhos, chamado Evangelho Livro Histórico, Lucas e João. João mostra que Jesus é o Verbo de Deus, é o próprio Deus encarnado. Esse está bem longe. O Evangelho de Lucas, Lucas nem estava. Marcos é o mais próximo. Então a gente tem o livro de Marcos, o mais próximo. Então nós aqui estamos levando esse conhecimento aos irmãos. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Que nós não estamos aqui brincando de espiritualidade. Eu não estou brincando aqui de espiritualidade, meus irmãos. Eu não quero ser mais um religioso. Eu não quero ser mais como é que diz? Eu não quero ser um enganado pelos narradores da Bíblia. Eu quero estar com a minha fé verdadeira e eu sei que você quer também. Eu sei que você quer também. Se você não querer, abençoados, eu respeito, mas você não pode ficar na sua fé fundamentalista. Então, morte eterna, deleta, não existe na Bíblia. Mateus 10, 28, olha o que diz o narrador. Ele diz que foi Jesus que falou, preste atenção. E não temais os que matam um corpo, nem podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ponto final. Quem é esse que pode fazer perecer o corpo e a alma no lugar dos mortos? Aqui não é inferno de fogo. É lugar dos mortos, que foi colocado em inferno, mas era Sheol antes do século V. Ele está falando que o homem pode matar o corpo. Mas aí ele acrescenta e diz, temeis aquele, está falando de Deus, que pode matar tanto o corpo e a alma e lançar no inferno. Eles dizem que foi Jesus que falou. Pois a doutrina da Pérsia diz que existe um Deus mau e existe um Deus bom, a dualidade. O Deus mau que matava e lançava no inferno. E o Deus bom levava para o céu. Um Deus que separava os bonzinhos, Abel,
e um Deus que separava os malzinhos. Aritmã, Caim e Ahura Mazda, Abel. Mas só que pode matar o corpo, a alma e lançar no inferno. Não é o Deus verdadeiro. É acréscimo de sacerdotes. Porque a alma do homem, a nossa alma, não tem nada de sinônimo, como é ensinado aí, sinônimo do sentimento, sinônimo do psique, não tem nada a ver, isso é mentira. A alma é o verdadeiro sentimento. A alma está no corpo, a alma dá vida ao corpo. No momento que nós deixamos, no momento que o fôlego, a essência sai, a alma, no momento ela perece, ela deixa de existir. E antes do século V, não existia bonzinhos nem malzinhos. No momento que o fôlego de vida sai, a alma de todos os seres humanos perece, deixa de existir, acaba, morre. Então não há imortalidade de alma. Por que não há imortalidade? Porque o ser humano morre biologicamente. A morte verdadeira é a morte física, biológica. Por isso que quem dá vida, a vida biológica, quem é que dá vida? A alma. A alma que dá vida ao corpo. Sentimentos está na alma. Então não tem consciência no céu, abençoado. Não tem sentimento no céu. Esse céu que vocês ensinam, não tem sentimentos humanos lá. Não tem sentimentos, não tem dor. Não tem esse negócio de dor. Não tem esse negócio de ficar sofrendo no inferno, na morte eterna lá com a alma. O fantasminha grego que a Grécia inventou, aqueles filmes, né? Que aquele fantasma sai do corpo, isso é grego. Não existe isso. Não existe morte eterna. Não existiu morte espiritual alguma na história da verdadeira criação do Criador. Nunca existiu um estado de condenação, nunca existiu um estado eterno. Nós estamos vivendo agora no estado eterno. Mas quem falou isso para você? Que nós estamos vivendo no estado eterno, pessoal. Vocês que são da graça. Sempre nós vivemos na alma, na nossa alma, na nossa vida biológica. Nós fomos feitos para nunca viver em estado eterno. Desde a primeira criação, nós nunca fomos feitos para viver em estado eterno. Nunca. Você está entendendo, não? Então, você que tem medo da morte